Colocar de pé? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Fala aí, gente. Direi do Senhor, Ele é a minha força, o meu escudo, a minha paz, a minha esperança, a minha fé. Confia
eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações, reinar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Diante do Senhor, Pai, nós estamos. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nome sobre todo nome é o seu, Senhor. Não há outro além de ti, Jesus. E nós declaramos esta noite que não há outro além de ti. E nós dizemos que as nossas vidas é do Senhor. Aleluia. Um descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. Diga mais alto. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ruja o leão, e que a terra
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Glória a Deus, glória ao Senhor, bendito seja. Feche os seus olhos, fale com Deus. Esse foi o momento de você abrir o seu coração para Deus, falar com Ele, fazer a sua declaração de fé, de amor. Agora é Deus se dirigindo a nós através da sua palavra. Peça que Ele fale também da mesma forma com você. Pai do céu, nós estamos tão alegres na tua presença, celebrando o teu nome, fazendo a nossa declaração de fé, a nossa declaração de amor, dizendo o quanto somos dependentes e o quanto nós amamos o Senhor, ainda que imperfeitos, mas declaramos o nosso amor e a nossa confiança em Ti. E agora, Deus, nos debruçaremos à tua palavra e pedimos que ela fale conosco. Seja agora o mover do teu Espírito no nosso coração, seja o mover do teu Espírito na nossa vida, nos convidando e nos chamando ao compromisso, às responsabilidades, aos desafios. E pedimos isto, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, amado, no livro de Jonas. Me lembre, eu tenho 3 comunicados no final do culto que eu não posso esquecer de dar para vocês. Se eu esquecer, eu sei que vocês são melhores de memória do que eu e vão me lembrar daí. Pastor, lembra 3 coisas? Eu deixo. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Você também pode abrir no livro de 2 Reis, capítulo de número 14. 2 Reis, capítulo 14, do verso 23 ao verso 25. Primeiro Jonas, eu sei que é mais difícil para vocês acharem, está aí nos profetas menores, indo para o final do Antigo Testamento, logo depois de Obadias, antes de Naum. Quem achou Jonas, diga amém. Isso. Depois deixe aberta a sua Bíblia aí, e depois abra 2 Reis, capítulo 14, é mais fácil. Está lá no livro dos Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Reis, também está aí bem pertinho, está fácil. Capítulo 14, verso 23 a 25. Ainda que esteja projetado aí, faço questão que você deixe a sua Bíblia aberta. Diz assim no livro de Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deixe aberta e abra agora 2 Reis, capítulo 14, verso 23 ao verso 25, que diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho de profeta, ou do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efé. Podem guardar aí, deixe aberta também nesse texto, e vamos voltar ao livro de Jonas. Podem sentar. Quero compartilhar com os irmãos hoje sobre Jonas, o profeta desobediente e um Deus misericordioso. Jonas, o profeta desobediente de um Deus misericordioso. A história de Jonas, todos eu creio que conheçam.
é uma história fácil, são apenas 4 capítulos da Bíblia, e aí dá para você ler numa sentada, rapidinho, 10 minutos, eu creio no máximo, 15 minutos, você lê todo o livro de Jonas. Mas caso você não possa ler, não tenha tempo de ler, não consiga ler ou não conheça a história, a gente vai resumir rapidamente para a gente dar seguimento a essa mensagem, amém? Eu percebi, muito obrigado, Neto, estou precisando mesmo. É que hoje, irmão, eu comecei cedo o dia, então a gente esteve aqui na igreja, depois de sair da igreja, eu fui jogar bola com a turma do futebol, do evangelismo, deu um treino lá, depois tive que comer difícil, foi comer aquele churrasco, feito pelo delay, depois corremos, voltamos para a igreja, emendamos à tarde, né, Vivi? Estamos aqui até agora, então vai bem, se de vez em quando congestionar o cérebro aqui, não tem problema não, vocês vão tendo paciência. Mas uma outra coisa que eu percebi vendo as mensagens, e aí deixe-me confessar o meu pecado, a minha esposa falou assim, eu percebo que você põe muito a mão no bolso na hora que está pregando, e aí eu disse, não é colocando a mão no bolso, eu vi que eu criei um hábito bem estranho, a minha mão quando está aqui com esse ar-condicionado é uma beleza, aí fico segurando o microfone, aí eu solto dessa aqui, está suada essa aqui, aí eu vou secar desse lado, então toda hora eu vejo na filmagem que eu estou puxando a calça para cima, né? Não é nem puxando a calça e nem pondo a mão no bolso, tá? É secando a mão mesmo que vai suando aqui com o microfone. Então quem quiser me doar um lapela daqueles bonitinhos, aí eu passo de secar a mão na calça e passo a pôr a mão no bolso, né? Mas vamos tendo paciência aí com o pastor. Isso me lembra os hábitos, o pastor Paulo foi nosso professor no seminário, e a gente tinha a péssima mania de imitar os nossos professores, e aí eu me lembro dos alunos imitando o nosso saudoso pastor, esqueci o nome dele, bigode bem grandinho, esqueci o nome do pastor, mas aí ele ficava, Afonso, saudoso pastor Afonso, então o pastor Afonso puxava a aliança, dava uma levantada nos pés, levantava a calça, arrumava o bigode, e aí continuava dando aula, aí depois de um tempinho, arrumava a aliança, levantava os pés, arrumava a calça, o bigode, e dava aula. Daqui a um tempo vai aumentando o tique aqui, né? Ao final não sei quando vamos parar, mas voltando aqui à história de Jonas, esse profeta, e a gente vai ver uma maneira interessante de observarmos a mensagem, extrairmos mensagens preciosas deste livro, mas esse é um profeta, filho de outro profeta, Amitai, que profetizou no período de Jeroboão, chamado Jeroboão II, um próspero reinado de Jeroboão, rei de Israel. Depois a gente descreve um pouco desses detalhes, mas Jonas foi chamado por Deus para ir pregar a cidade de Nínive, capital do povo assírio, mas Jonas fugiu de Deus. A expressão do texto na sequência, por diversos momentos, nós vamos entender o texto e vamos ler no texto dizendo que Jonas estava fugindo de Deus, e Jonas de fato foge de Deus. Em vez dele ir para Nínive, ele vai até o porto de Jope, pega um navio e vai para Tarsis, lado extremamente contrário de para onde Deus o havia mandado, embarca naquele navio e foge de novo, achando que Deus não ia achá-lo, desce ao porão do navio, lá embaixo, nos convés do navio, e ali escondido ele vai dormir, né? Se esconder de qualquer possibilidade de alguém o chamar ou encontrar, ou até mesmo de ouvir a voz de Deus, para que ele se destine à cidade de Nínive. Mas acontece uma tempestade, um temporal, e os comandantes, ou o comandante, e todos os marinheiros da embarcação, cada um começou a orar, pedir ao seu próprio Deus,
que acalmasse a tempestade, que cessasse, fizeram alguns sacrifícios e nada acontecia. E a gente vai entender que no culto pagão, ou no culto dos assírios, assim como foi dos cananeus, havia ali a deusa do mar e assim outros deuses que eram adorados como os deuses da tempestade, Deus da chuva, Deus do mar, Deus do vento, e aí cada um buscando o seu Deus para acalmar a tempestade, e nada acontecia, e Jonas dormindo, e quando eles descem lá, está Jonas, eles sacodem Jonas, acordam Jonas, diz: o que você está fazendo aqui? Todos nós estamos orando para os nossos deuses, clame ao seu Deus pelo menos para ver se passa a tempestade. E aí eles começam a indagar quem era Jonas, de onde ele tinha vindo, qual a cidade, qual o território dele, quem era o Deus dele, e aí ele vai respondendo todas as perguntas, diz que ele era hebreu, diz que ele estava fugindo, ele declara que ele de fato estava fugindo, o desejo de Deus é que ele fosse para Nínive, mas ele estava ali indo para Tarsis. Também diz que ele servia ao Deus dos céus, ao Deus criador dos céus e da terra e de todas as coisas, e aí diz: então clame ao seu Deus, vê se passa. Nada aconteceu, não passou a tempestade. Ele disse: bom, vamos lançar sorte para ver quem é o responsável pela tempestade, por tudo que está acontecendo. Lançaram sorte e caiu em Jonas. Aí Jonas reconhece que ele era o culpado, eles evitam ao máximo jogar Jonas ao mar, oram de novo, estão fazendo ali os seus sacrifícios, provavelmente as suas penitências, nada acontece. Diz: ó Jonas, aí Jonas diz assim: ó, só tem um jeito de resolver o problema, podem me jogar no mar, me deixem morrer, porque se vocês me lançarem fora do barco, ninguém mais morre, só eu, a tempestade passa, porque a responsabilidade é minha. E aí eles, com muito pesar no coração, jogam Jonas fora do barco, cessa a tempestade, cessa o vento, mas vem um grande peixe e engole Jonas. Todo mundo diz que é a baleia, né? Os maranhenses dizem que é um mero, outros vão dizer que é outro monstro do mar, mas a Bíblia só diz um grande peixe que veio e engoliu Jonas, e Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, né? Desgasta o seu corpo ali num processo já de digestão, e aí o peixe leva Jonas até as praias de Nínive, joga Jonas lá, e de novo Deus diz: Jonas, vá a Nínive e pregue a este povo para que eles se arrependam, senão eu trarei juízo sobre eles. E Jonas diz, indignado, porque Jonas não queria, ele diz: Senhor, eu vou levar 3 dias para andar nessa cidade. A cidade não era pequena, cerca de 120 a 150, os historiadores colocam 150 mil habitantes em Nínive. A citação bíblica diz que 120 habitantes na cidade de Nínive, naquela época já era uma grande metrópole. Ele disse: eu levo 3 dias para andar na cidade de Nínive, para poder proclamar, anunciar a mensagem. E aí ele começa a anunciar a mensagem, o povo se arrepende, e aí começam a fazer jejuns e orações, se vestirem em sacos, jogar cinza sobre si. O rei descobre e convoca um jejum com toda a nação, dizendo que nenhum animal, nenhuma pessoa deveria prestar serviço, todos deveriam se arrepender, abandonar a violência, abandonar os seus erros, as suas iniquidades, para que Deus pudesse usar de misericórdia e bondade com eles. E Deus então usa de fato de misericórdia e bondade com a cidade de Nínive. Mas Jonas não fica feliz com isso, fica indignado, enfurecido, raivoso, né? Ele diz: por isso que eu não queria vir, eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia, compassivo, bondoso, e que esse povo ia se arrepender e nada iria acontecer, é por isso que eu não queria vir. Vai, se senta lá na beira da praia, indignado, pedindo a morte, vai ser melhor que eu morra do que ver o que vai acontecer com o povo. E aí Deus, enquanto ele está lá descansando, faz nascer, criar uma boboreira, faz sombra para Jonas, ele fica descansando, confortável,
afinal de contas ele devia estar todo machucado, a cabeça machucada por causa do processo digestivo dentro do ventre do peixe. Fica sossegado. No dia seguinte, seca a boboreira, porque vem uma praga, come as folhas, seca. Aí Jonas fica indignado, de novo pede a morte, fica injuriado, e aí Deus diz: ô Jonas, por que você está tão bravo assim? Ele diz assim: olha só o que aconteceu com a boboreira, tão bonita, folhas tão frondosas, me estava fazendo sombra. Diz assim: eu não posso. Você fica indignado com a boboreira porque secou, e você não fez ela nascer, não fez ela crescer, foi eu que fiz ela crescer, fazer sombra, foi eu que fiz ela morrer. Então, Jonas, eu, como Deus bondoso e misericordioso, posso também usar de bondade e misericórdia com a cidade de Nínive. E aí Jonas aprende a lição da bondade e da misericórdia de Deus. A história cessa aqui, a gente não sabe depois o que vai acontecer com a vida de Jonas. Cessando aqui, vamos, diante dessa história, tirarmos algumas lições preciosas para nós. Este livro, como dito, foi escrito por Jonas, é fato, é comum a todos os teólogos, a todos os comentaristas, de que quem escreveu o livro foi o próprio profeta Jonas, mais ou menos no ano 760 a.C. Para alguns chamados teólogos liberais, ou alguns modernistas, ou alguns descrentes, consideram esse livro como uma ficção, como uma história que nunca existiu, que nunca aconteceu, uma lenda, e não um fato, não uma ocorrência histórica. Mas nós não cremos dessa forma, uma vez que o registro da pessoa de Jonas existe não só no livro de Jonas, mas na própria citação do livro que lemos de 2 Reis, citando a sua origem, a origem da sua cidade. Ele morava na cidade mais ou menos 4 quilômetros próximos de Nazaré. Era uma cidade bem próxima da cidade de Jesus, onde Jesus passou a sua infância, cresceu, e aí por isso a gente desacredita daquela palavra dos fariseus, quando disseram: pode vir alguma coisa de Nazaré, pode ter existido algum profeta em Nazaré. Jonas era de Nazaré, tanto ele quanto seu pai eram profetas, e daquela região de Nazaré, nascido ali naquelas proximidades. E ainda o próprio Senhor Jesus, nós lemos ainda cedo, no início do culto, Mateus capítulo 12, verso 39 a 42, Lucas capítulo 11, verso 29 a 32, repetição do mesmo texto, Jesus citando Jonas, quando os fariseus pediam para ele um sinal, uma maravilha, para provar que ele de fato era enviado de Deus, que ele era Messias. Ele diz assim: já basta o sinal de Jonas, porque como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu ficarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra, falando da sua morte, depois da sua ressurreição, também alertando, dizendo que assim como aquela geração, aquela região onde Jesus estava anunciando o evangelho, inclusive aos líderes religiosos, e que não reconheciam Jesus como profeta, não ouviram a mensagem dele, de todos os outros que anunciavam ele como Messias e o arrependimento, ele disse que comparou aquele povo com a própria nação de Israel, e dizendo que o povo de Nínive era muito melhor do que eles, porque se arrependeram com um profeta só, com uma mensagem só, de 3 dias apenas, e houve um grande arrependimento na cidade de Nínive. Então haveria um juízo maior para aquele povo do que para a própria cidade de Nínive. A gente já tira uma lição preciosa daí. Então, considerando que há uma narrativa no livro de 2 Reis, considerando que há uma citação do próprio Senhor Jesus, não considerando isso como uma lenda, uma ficção, mas como um fato histórico, nós cremos de fato
na história e no registro de Jonas. Você crê nisso? Amém. Se cremos assim, então vamos extrair algumas lições, algumas verdades para a nossa vida desse livro, deste personagem e de todo o contexto dele. Primeiro, vamos ver a vida do profeta Jonas, sua filiação e residência. Jonas era filho de Amitai, morador da cidade de Gat-Efé, 4 quilômetros ao norte de Nazaré, na Galileia, e seu nome significava pombo. A sensibilidade, eu não sei se isso tem a ver com o temperamento de Jonas. Eu não sei se você consegue imaginar a pessoa de Jonas, mas ele parecia ser um profeta reclamão, murmurador, ranzinza, cara fechada. Não era uma pessoa aparentemente muito agradável. Pode dar o sentido de que ele era uma pessoa sensível. Pombo é um bicho sensível, não é? Eu me lembro que, não posso confessar esse pecado, vão me prender depois, mas era bem pequenininho, criança, lá no Nordeste, Barbacena, não lá, mas eu me lembro que via uma rolinhazinha bonitinha ali, a bichinha andando no quintal, disse assim, vou ver se eu acerto ela. Peguei uma pedrinha, bateu na areia, acertou a cucuruquinha da bichinha, morreu facinho. Pombo é um bicho que morre fácil, né? Ele é muito sensível. Talvez isso diga da sensibilidade de Jonas. As pessoas muito sensíveis acabam se tornando meio ranzinzas, né? Meio reclamões, murmuradores um pouco. Então, com tudo se melindram, com tudo se machucam, tudo acha uma forma de não estar bom o negócio, né? Me falaram alguma coisa, já fiquei bravo, fiquei irritado. Então, pode ser que isso tenha a ver com a personalidade de Jonas. Seu ministério, ele era profeta no reino do norte. Jeroboão II, que reinou mais ou menos aí no tempo de 793 a 753 a.C., foi nesse período que Jonas profetizou. Ele foi logo depois do profeta Eliseu, contemporâneo de Amós, de Oséias, e bem próximo, depois dele já vem Naum. Se você já leu o livro do profeta Amós, se você já leu o livro do profeta Oséias, e se você já leu Naum, você vai ver a indignação desses profetas, a indignação de Deus em relação ao povo de Israel, por causa da idolatria, por causa da injustiça, da violência e de tudo que acontecia no reino de Israel e também de Judá. Contemporâneos próximos ali também, nós temos um dos profetas maiores, que era Isaías. Depois, Jeremias, que presencia o caos do reino do norte, especialmente o caos do reino do sul. Esse período, que tem um período de sucessões, de golpes constantes, aí nessa fase do ministério de Jonas, se você lá lê em 2 Reis, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você vai ver uma sucessão de golpes no reino do norte, reis que só reinam por 6 meses e são mortos, outros que assumiram o reinado apenas por 1 mês e já foram mortos. Eram golpes, eram situações, eram deuses que eram erigidos no próprio templo, eram acordos que eram feitos com a própria Síria. Um pouquinho antes do início do ministério de Jonas, teve uma guerra inclusive entre o reino do norte e o reino do sul, nações irmãs, povo de Israel. Aí vocês lembram as 10 tribos que ficaram no reino do norte, e 1,5 tribo que ficou no reino do sul, 10 tribos e meia, formando as 12 tribos, brigaram entre si. O reino do norte saqueou a cidade de Jerusalém, fugiu, voltou para lá, depois ficaram um período de 15 anos, e aí sucedem várias fatalidades.
A situação é tão horrenda no Reino do Norte, que depois a própria Síria vai sucumbir, destruir por completo o Reino do Norte, o Reino de Israel. A gente vai vendo um pouquinho mais na frente, nesse período que ele profetizou. Ainda assim, o reino de Jeroboão foi um reino próspero, foi um desses que nesse tempo reinou por mais tempo, e prosperou o reino do norte. Porque prosperou, a prosperidade, em vez de ser recebida como graça divina, como bênção divina, não fez bem à nação de Israel. Pelo contrário, cresceu a idolatria, cresceu a violência, cresceu a injustiça, cresceu a imoralidade, as orgias. O contexto bíblico não é muito agradável. Se você ler o livro de Reis, lê Amós, lê Oséias, lê Naum, não era uma situação muito agradável. E esse era o contexto aí também do ministério de Jonas. Se você abre lá a sua Bíblia, por exemplo, Amós capítulo 2, verso 6, verso 8, capítulo 3, verso 9, capítulo 5, verso 11 a 13, e daí por diante, capítulo 4 de Oséias, você vai ver o contexto. Era um liberalismo espiritual, misturando o culto a Yahvé com o culto aos deuses pagãos, inclusive os deuses assírios. Era uma degeneração moral por completo. É lá que tem uma expressão dizendo que as mulheres, quando andavam nas ruas de Israel, elas iam com seus saltos saltitantes, né? As joias nos pés, os brincos, o contexto de muito esbanjamento, de muito luxo, mas de uma depravação moral e espiritual muito grande. Esse era o contexto da vida de Jonas. Sua personalidade, ainda que tenha profetizado, e aí a gente viu, porque como ele viveu no período de Jeroboão, ele profetizou a prosperidade de Jerusalém, aliás, de Israel, profetizou o bem-estar da nação, desejou que a nação se desenvolvesse, e se desenvolveu. Apesar de tudo isso, a personalidade que a gente percebe em Jonas era uma pessoa que era extremamente egoísta. Ele não estava, no contexto do livro, muito preocupado com a vontade de Deus, a prevalência da vontade de Deus. O que ele queria mesmo era que fosse feito a vontade dele. Se você ler o livro todo, até a oração de Jonas, no ventre da baleia, não é: Senhor, eu me arrependo porque eu estava fugindo para Tarsis, e o Senhor queria me enviar para Nínive, eu me arrependo disso. Não, Senhor, o Senhor que é um Deus de misericórdia, o Senhor que é um Deus de bondade, que me ouve na angústia, que me ouve nessa situação, tem misericórdia de mim. Então, pedindo a misericórdia de Deus para a vida dele, mas não para voltar para Nínive. Ele não estava nem um pouco interessado com os ninivitas. Também todo o contexto demonstra essa visão egoísta de Jonas. Possivelmente ele estava envenenado pelo próprio contexto já do reino de Israel, do reino, misericórdia, do reino do norte. Provavelmente contaminado por esse contexto, por essa situação, é que ele estava preocupado consigo, preocupado com o bem da sua nação, do seu povo, com a segurança física, com o bem-estar econômico. Ele estava preocupado com todas estas coisas, e ele queria que Deus destruísse mesmo os ninivitas, para que o reino de Israel ficasse próspero, livre de todas as perseguições, de todas as guerras, de todas as incursões dos assírios. Ele queria estar muito bem sucedido, e se possível, fugisse de qualquer contexto da ação divina. Era uma personalidade extremamente egoísta. Misericórdia, amém? Será que nós somos assim como Jonas?
apesar de sermos de Deus, profetas de Deus, agentes de Deus, nós estamos tão preocupados com a gente mesmo, tão preocupados com a nossa segurança física, com o nosso bem-estar econômico, com nossa ambientação, as nossas condições, e estamos pouco nos lixando para as outras pessoas, pouco nos importando se tem alguém indo para o inferno ou não, pouco nos importando se Deus está nos mandando pregar o Evangelho para todas as pessoas, em todos os lugares. Nós estamos mesmo preocupados com os nossos interesses. Estou preocupado mesmo em me dar bem, cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, estando nós bem, se danem os outros. Será que nós não estamos assim como Jonas? Ainda que a gente ouça Deus fugir, tem hora de dizer assim, não vou na igreja hoje não, eu sinto que Deus vai me pegar lá, então não vou não. Reunião de treinamento, eu já sei, o pastor vai pedir para eu liderar, não vou não. Reunião, vou nada, sei que chega lá, vão ter mais responsabilidade, vou não. A gente está mais fugindo de Deus. Se possível, vir só no domingo à noite, melhor ainda, né? Então a gente fica fugindo de Deus, para Deus não nos pegar, não falar com a gente, não nos usar, não nos desafiar, não ocupar o nosso tempo, não ocupar a nossa vida, não ocupar o nosso potencial para fazermos o que é a vontade dEle, ainda que a gente cante, como o último canto que nós expressamos. O destinatário de sua mensagem, de sua profecia, eram os ninivitas, era a cidade de Nínive. Só que você sabe, historicamente, quem era a cidade de Nínive? Era a cidade mais linda da época, mais pomposa da época, mais rica da época. As suas muralhas, as casas palacianas construídas dentro das muralhas de Nínive, eram um luxo, de pedras ou de paredes desenhadas em relevo, expressando ali toda a arte dos ninivitas e dos assírios, aprendida desde a história primórdia dos sumérios, dos hititas e dos povos do vale do Tigre, do Eufrates, assim como do Nilo. Toda a cultura aprendida numa conquista de guerra, de relações comerciais com estes povos, foram trazidos naquele instante, naquele contexto, para a cidade de Nínive. Essa cidade teve uma outra capital antigamente chamada de Assur, e provavelmente dela vem a origem do nome Assírios, e também dada esse nome a um dos deuses da Síria. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre quem era este povo que Jonas foi enviado para falar. Estes assírios eram odiados pelos israelitas, temidos pelos israelitas, por serem extremamente cruéis, por serem poderosos e valentes, e por serem uma nação, um império que estava conquistando todas as outras nações. O império assírio já tinha se estendido até a região da Babilônia, e o seu desafio era conquistar a região da Galileia, da Judéia, chegar até o Egito, e assim o fez. Foi o maior império daquela época, e não por uma vez, por vários momentos oscilando nessa história de poder. Vamos ver alguns dados interessantes dessa história. Se você quiser ver como eles eram odiados pelos israelitas, é só você abrir a sua Bíblia no livro de Naum, capítulo 1, verso 11, capítulo 2, de 12 a 13, 4, 16 e 19, né? Essas são referências para você perceber o ódio que havia dos israelitas com os assírios. Um povo expansionista,
A Assíria começa a sua história de domínio por volta de 2371 antes de Cristo, com um grande rei, um grande guerreiro chamado de Sargão, que era da região chamada Acaia, sinalizando aí, depois desse domínio de Sargão, considerado grande, um período de 1800 anos de hegemonia assíria sobre toda a Mesopotâmia. E aí, quando a gente fala de toda a parte até a Babilônia, hoje, se formos considerar o período que era e o território que era dominado pela Síria, seria hoje o seguinte: no presente, Síria, você não tem um mapa aí para olhar e nem eu dá para mostrar ali, não é aula. Na Síria, se estende do oeste até o rio Eufrates. Na Turquia, se espalha ao norte até Harã, Edessa, Diyarbakir e o lago Van. No Irã, se estende ao leste até o lago Urmi, e no Iraque segue por 1000 milhas ao sul até Kirkuk. E após diversos conflitos desse povo, você vê a extensão do império assírio naquela época. Depois de vários conflitos, especialmente entre as tribos emergentes e os povos da Babilônia, a Síria, através de seus governantes, permitam-me dizer alguns desses nomes, depois vocês podem pesquisar, só como citação: Adad-Nirari II, e depois ainda Tukult, só nome bonito. Quiser colocar o nome dos filhos, aí já tem uma lista de nomes bonitos para vocês colocarem o nome dos filhos. Ninurta II, pode ser filho Ninurta I, Ninurta II e Ninurta III, né? Mas aqui era o Ninurta III. Assurbanipal, conhecido por sua violência e crueldade, assim como seu filho Salmanassar III, que foi o grande conquistador da Síria. Estabeleceram aí o maior império daquele século. E os últimos reis assírios foram Tiglat-Pileser III, que dominou definitivamente a Mesopotâmia, Salmanasar IV, Salmanasar V, que aí mantiveram o poderio da Síria. Senaqueribe, a Bíblia cita Senaqueribe, grande, que teve que enfrentar revoltas internas aí, principalmente na Babilônia. Nas discussões lá havia um irmão reinando naquele período. E depois Esarhaddon ou Assadardon, que reconstruiu a Babilônia e atacou o Egito. E por último, também a Bíblia cita Assurbanipal, que conquistou o Egito. E embora o Egito depois fosse retomado por um dos faraós, Assurbanipal, nesse tempo foi o maior período assírio de domínio, e Nínive se torna a grande metrópole, a grande capital do mundo, comercial, de beleza, de estratégia e de muitas outras coisas mais, com uma população de 120 a 150 mil pessoas. Sabe o que é isso no mundo antigo? Sabe o que é isso naquele período, né? Um povo que vivia em parte nômade, andando pelo deserto, andando por regiões, um império com uma capital, uma cidade com cerca de 120 mil pessoas, equivalente a uma cidade hoje de Três Lagoas, não sei, Três Lagoas já tem mais de 150 mil habitantes, mas uma expressão daquela. O poder do exército assírio, eles eram um país extremamente guerreiro. Os conquistadores assírios inventaram uma nova política de domínio das nações. Eles chegavam, dominavam um povo, e para acabar com a cultura e com qualquer poder de revolta daquele povo, eles tiravam ele daquele lugar, levavam para uma outra nação, para um outro povo, pegava aquele povo de lá, trazia para cá e ia misturando as nações,
eles perdiam sua essência, perdiam sua cultura, perdiam suas características principais e não podiam se organizar para se rebelar contra a Síria. Foi assim que eles fizeram com a nação de Israel, o reino do norte. Foi dessa mistura de povos que nasceu a chamada região e a cidade de Samaria, depois tão odiada pelos judeus no período de Jesus. Um povo místico, cheio de diversos cultos e religiões, com lideranças de vários lugares, sem ter o poder de se rebelar contra a Síria e depois Babilônia e depois os medos e os persas. O exército assírio era o maior e jamais visto do Oriente Médio ou do Mediterrâneo. Foi o primeiro exército organizado a receber salário. Eles recebiam salário, ora eram contratados como pessoas da própria Síria, outras vezes contratados como, e até essa expressão tem sido usada nos dias de hoje, como mercenários. Isso tem sido usado hoje na guerra da Ucrânia com a Rússia, os chamados exércitos mercenários contratados para lutarem pelo exército assírio. E a tecnologia de guerra deles era fantástica. Eles desenvolveram técnicas como, por exemplo, em vez de um guerreiro em cima de um cavalo, 2. Assim, enquanto um guiava o cavalo e tinha uma lança, o outro atrás tinha um arco com várias flechas e podia atacar o exército inimigo. Então imagina, um exército de cavaleiros com flechas e lanças massacravam, pisoteavam seus inimigos. Foram uma das primeiras civilizações a usar o ferro, e usar o ferro para fazerem as armaduras, fazerem suas lanças de alcance, de alta distância, fazerem capacetes de ferro, fazerem aqueles coletes flexíveis, mas de ferro, arcos, flechas, lanças, armaduras, capacetes. Foi o primeiro exército do mundo a criar botas, ter botas para os seus soldados, revestido numa caneleira de ferro. Assim eles podiam passar pelo deserto, passar pelos pântanos, passar por diversos lugares, sem sofrer dano enquanto marchavam e enquanto perseguiam seus inimigos. Esse exército era tão cruel nas suas batalhas, que eles eram mutiladores. Dos seus inimigos eles cortavam o nariz, cortavam as orelhas, amputavam braços, marcavam seus inimigos. Algumas mulheres grávidas, numa citação do profeta Isaías e do relato histórico de alguns tabletes encontrados arqueologicamente, quando as mulheres estavam grávidas, eles partiam a barriga das mulheres para tirarem os seus filhos, para que eles não nascessem, para que aquele povo não crescesse de novo, para não se rebelarem contra eles. A tecnologia de guerra dos assírios eram terríveis. Eles tinham uma técnica de escalpear o inimigo, arrancar o couro da cabeça, e algumas vezes arrancar a pele por inteira. Era isso mesmo. Bonzinho esse povo a quem Jonas foi mandado pregar o arrependimento. Bonzinho esse povo que bem próximo poderia atacar a nação de Israel, a nação de Judá, e acabar com tudo, e como aconteceu com o reino do norte, ao se levantar contra o reino assírio. As construções, as grandes muralhas, eles criavam nas suas fortalezas, lugares onde os soldados podiam ficar e proteger toda a região palaciana e toda a cidade. Difícil era subir aquelas muralhas, enfrentarem aquelas muralhas. Entre eles aí vale citar os palácios, as construções, as belezas e tudo mais que eram feitos pelos assírios.
curiosidades interessantes para a gente observar. Legados assírios, coisas pequenas e grandes, simples e complexas, que fazemos e usamos nos dias de hoje, apesar de não considerarmos, surgiram com os assírios. Por exemplo, foi na Síria que nasceu pela primeira vez a fechadura. Se hoje você pode entrar e sair da sua casa fechando as portas, as fechaduras nasceram na Assíria, para fechar os portões das cidades, para trancarem as suas residências e terem segurança plena. Com os assírios também, curiosidades aí para a gente guardar, que se desenvolveu uma técnica que deu origem ao relógio. Na Síria, pela primeira vez, foi que se fez vasos privadas com descarga. Interessante. Pilhas, também guitarras, os primeiros arqueadutos, os primeiros arcos, as primeiras ruas pautadas de, não vou dizer de asfalto, mas de pedra, para que as carruagens pudessem andar. Esse povo muito nos abençoou com essas tecnologias. Da Síria também administração pública, algumas questões de regência e de governo. Para a gente trazer para um contexto mais bíblico e nosso, os fundamentos do Antigo e do Novo Testamento, na questão mitológica, também nasceram na Síria. Na Síria nós temos o primeiro registro, ou das escavações das cidades assírias, das mais antigas, nós temos os primeiros registros do dilúvio. Antes mesmo do registro bíblico, nós temos o registro do dilúvio nos registros documentais dos povos e das nações assírias, povos antigos, mas cruéis como eram, e de língua aramaica. Era para este povo que Jonas foi enviado para pregar. Este povo guerreiro, violento, e dos deuses, para não dizer da idolatria, da forma como eles adoravam e cultuavam. Vamos ver quais eram os deuses dos assírios. Tinha o deus Sim, a lua, Chamad, o sol, Nabu, o rio Eufrates, que era adorado e considerado o deus da sabedoria e da escrita. A gente entende por que disso. Nibide, o sol nascente, Nergal, o sol do meio-dia, Haddad, deus da tormenta, das chuvas e das tempestades, Erli, a terra, Yeá, a deusa da água, e o deus principal era o deus supremo, Assu. Por esse povo foi construído também um templo a Istá, ou Istá, deusa babilônica da beleza, do amor, da fertilidade e da vida, e outros deuses mais. A estes deuses aqui citados, eram que os navegadores, os tripulantes do barco onde Jonas estavam clamando, a deusa do rio, a deusa do mar, a deusa da água, a todos estes deuses, eles estavam clamando para livrá-los, até que Jonas se apresenta como o servidor e o seguidor de Deus, o Senhor Criador de todas as coisas. Uma mudança na história completa, o arrependimento dos ninivitas. Isso aconteceu no período de um rei, ou de dois reis, chamado Hadad-Nirari III, cujo governo foi marcado por uma tendência do monoteísmo e absurda, em cuja administração houve duas grandes pragas e também um eclipse do sol. No governo de um deles, houve uma grande seca, uma grande fome, e por causa desses sinais, e provavelmente pela própria pessoa de Jonas, a forma como ele chegou à cidade de Nínive, deixada por um grande peixe na praia, e ele comunicou isso, provavelmente como um enviado dos deuses, ou um enviado de Deus. E veja como Deus prepara todo o ambiente, todas as coisas. Os ninivitas já estavam
esperando um juízo divino, sinais no céu, sinais na terra, coisas acontecendo, diz assim: nós vamos sofrer uma ira divina, um juízo, os nossos deuses estão irados contra nós, nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós vamos perder o nosso império, perder o nosso domínio. Então alguma coisa vai acontecer. E chega Jonas e diz: eu fui deixado na praia por um grande peixe, eu sou o servidor do Deus dos céus, criador de todas as coisas, e apesar de eu estar fugindo dele, ele me enviou até vocês para dizer que vocês vão morrer. Jonas não anuncia a graça e a misericórdia de Deus, não, diz assim: vocês todos vão morrer, vocês vão perecer, o juízo de Deus é sobre vocês, então vocês precisam se arrepender, senão em 40 dias vai vir o juízo de Deus sobre vocês, e vocês serão completamente aniquilados. Essa era a mensagem de Jonas. Com todas essas evidências, o povo diz: o quê? Vamos nos voltar para Deus e nos arrependermos. Quando o rei faz uma convocação de um jejum e diz àquelas pessoas: todos devem se arrepender, abandonem a violência. Vocês estão entendendo que violência era essa? Quando vocês forem para a guerra, não mutilem ninguém, não cortem a orelha de ninguém, não arranquem o nariz de ninguém, não corte o braço de ninguém, não vamos pelejar contra ninguém, não abra a barriga de nenhuma grávida para tirar de lá o seu filho, para abortar, não adore nenhum outro Deus, senão o Deus que Jonas está anunciando, o Deus dos céus. E aí aqui, esse rei se dedica a um culto só, é um período no registro da história de Nínive, dos ninivitas, que eles buscaram adorar um Deus único, ainda que tenham que ressignificar a figura do seu Deus aqui, mas buscar e adorar a um Deus único. O quebrantamento, o arrependimento foi legítimo e sincero. Diz o texto que eles colocavam vestes de sacos, peles de cabras, tecidos grossos sobre si, jogavam em si cinzas e diziam estar extremamente arrependidos e queriam servir o Deus de Jonas. Ora, vamos fazer um paralelo. O pai de Jonas era profeta no reino de Israel, Eliseu era profeta no reino de Israel, Amós era profeta no reino de Israel, Oséias era profeta no reino de Israel, Isaías profetizou contra o reino do norte. Quantos profetas Deus levantou no povo de Israel e eles ouviram? Se arrependeram, jejuaram, se jogaram sobre cinzas, não houve nenhum quebrantamento, nenhum arrependimento, pelo contrário, perseguiam os profetas, se rebelavam contra os profetas, prestavam culto aos deuses, como estes, o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade, o Deus das montanhas, sacrificavam até seus próprios filhos a Moloque, colocando debaixo das suas construções os seus filhos como oferendas aos deuses, para serem abençoados, para serem libertos dos seus inimigos. Isso é porque eu falei que o ar-condicionado estava refrescando demais a minha mão e suando, aí Deus castigou o ar-condicionado, e agora ele está funcionando mal, para não me gelar demais aqui, por isso que ele está fazendo barulho. Fiquem calmos, né? Brincadeira. Então, o povo de Israel não estava ouvindo Deus, mas os ninivitas, considerados pelos israelitas terríveis, imorais, violentos, abusivos, estes, quando a mensagem chega lá, se arrependem, e Deus usa de misericórdia. É por isso que Jesus, quando está conversando com os líderes religiosos da Judéia, os fariseus, os saduceus, os escribas,
os zelotes, diz assim: aquele povo lá se arrependeu, e vocês não se arrependem, não reconhecem os seus erros, não reconhecem os seus pecados, não se quebrantam diante de Deus, não obedecem, continuam fugindo como Jonas. Apesar do sinal de Jonas, diz: em mim também vocês vão ver, eu vou morrer, vou ser sepultado, vou ressurgir ao terceiro dia, e ainda assim vocês não crerão nisso, não acreditarão. Quantas vezes nós estamos sendo igual Jonas, ou igual ao povo de Israel? A destruição e o juízo está iminente. A nossa vida não condiz com aquilo que nós temos ouvido de Deus, o chamado de Deus, a voz de Deus, o convite de Deus. Nós ouvimos isso, mas parece que entra num ouvido e sai no outro, e damos pouca atenção. E o que Deus vai fazer? Aí nós vamos condenar. Ah, chegou alguém, agora era a vida toda torta, se converteu, chegou na igreja, ó, o pastor já está dando cargo para ele. Aquele lá estava tudo, chegou aí, já está tudo sendo paparicado. A gente fica olhando, mas e a nossa vida? Se a gente de fato se arrepende, busca Deus, se disponibiliza. O chamado de Deus é para anunciarmos aos ninivitas, aos pecadores, aos mancos, aos aleijados no sentido da fé. Deus, quando vai chamar a atenção de Jonas, diz: Jonas, olha você, Jonas, olha o que eu estou usando de bondade com você, Jonas, de misericórdia com você, Jonas. Eu preservei a sua vida no ventre do grande peixe, Jonas. Eu preservei a sua vida, você podia ter sido morto no navio, Jonas. Eu preservei a sua vida, fiz uma boboreira crescer sobre você, Jonas. E você vai dizer, reclamar, Jonas? Olha, os ninivitas não sabem nem medir o que é a direita, a esquerda, né, o certo e o errado. Como que eu não vou ter misericórdia dessas pessoas, Jonas? Se nós olharmos para o mundo lá fora, irmãos, as pessoas que não estão nem aí, vivendo dissolutamente, como a gente viu na semana passada, nem aí se é pecado ou não é pecado, se é certo ou errado, se é justo ou injusto, vivendo violentamente, agressivamente, corrupção. Isso é uma coisa da antiguidade. Tudo que a gente vê acontecer, que Deus use de misericórdia a este mundo que nós fomos enviados, não como Jonas, espero que não, mas como profetas, mensageiros que obedecem, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Conforme 2 Pedro nos descreve, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ele ainda não veio pela sua misericórdia, o juízo divino ainda não veio, nada acabou, nada cessou, pela misericórdia de Deus, dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Mas nós somos os mensageiros de Deus, nós somos a Israel de Deus, e aqui faz-se um comparativo. Os israelitas estavam se esquecendo de que eles foram chamados e escolhidos para abençoarem todas as famílias da terra, para abençoarem todos os povos e nações, ensinando quem era Deus e como adorar e cultuar ao Deus verdadeiro. Mas ao contrário, eles estavam adorando os deuses da terra. Em vez de estabelecerem a cultura do reino de Deus, eles estavam vivendo a cultura dos povos pagãos. Da mesma forma, às vezes a gente vive os nossos dias de hoje. Em vez de trazermos para o nosso mundo a cultura do reino de Deus, nós estamos nos amoldando à cultura deste mundo. Em vez de adorarmos um Deus único e verdadeiro, estamos adorando tantos deuses que existem por aí.
seja ele do econômico, seja ele do corpo, seja ele de outras figuras idolatradas. Olha, mas parêntese aqui, e eu já estou chegando ao final. Nós vivemos um tempo tão narcisista, vocês concordam comigo? Eu hoje ouvi um testemunho de uma pessoa, e é verdade. Quem aqui vai na academia? Não vou falar contra vocês não, tá? A gente tem que buscar saúde, mas tem tanta gente na academia, e ele chega lá, tem aquele espelhão, ele... O culto ao corpo nos nossos dias tem sido uma tônica. Os homens estão extremamente narcisistas e egoístas, as mulheres da mesma forma, cada um buscando seus interesses, suas vontades, né, suas prioridades, nem aí para Deus. E nessa nossa rotina e nesse nosso estabelecer de prioridades, Deus vai ficando para o último lugar na nossa vida, bem longe, fugindo dele nós vamos. E é a realidade. A gente corre atrás do poder econômico, dos recursos, corre atrás disso, corre atrás daquilo. Deus vai ficando para bem longe. Buscar em primeiro lugar o reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vivam de modo que basta cada dia o seu próprio mal. Não que a gente não planeje, não que a gente não almeje, mas apresentemos tudo isso diante do Senhor. Dele é que é o querer e o efetuar. Os planos definitivos pertencem ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos entender esta mensagem de hoje com algumas perguntas. A misericórdia de Deus, a postura de Jonas, tudo isso que nós vimos, a lição da boboreira. Perguntas: a quem o Senhor tem nos enviado? E quão longe estamos fugindo de Deus? Pergunto de novo: a quem o Senhor tem nos enviado? E quão longe estamos fugindo de Deus? Estamos sendo profetas reclamões, egoístas como Jonas? De que forma Deus está nos reconduzindo ao cumprimento da missão? De que forma Deus está me empurrando? De repente Deus te mandou fazer uma coisa e você tem fugido, mas o que Deus tem usado na sua vida para reconduzir você ao cumprimento da missão, do chamado que Ele fez para você? Atente-se a isso. Ou você ainda tem reclamado diante dessas coisas? Estamos nós interessados apenas na prosperidade econômica, material, e nos esquecendo quão longe isso pode nos levar de Deus? É só olharmos para o retrato histórico de Israel. O melhor período de prosperidade, o melhor momento da riqueza econômica daquele período da nação de Israel, foi o tempo que mais o povo se distanciou e se afastou de Deus. O tempo em que mais eles quiseram priorizar as questões materiais, foi o que mais levou aquele povo ao liberalismo, ao paganismo, à idolatria e à apostasia, ao abandono de Deus, para buscar todas as outras coisas, inclusive os outros deuses, e não Deus. Curve a sua cabeça e converse você com Deus, diante da mensagem que você acabou de ouvir. Olha, aí fora não é fácil. Nós temos pessoas como os assírios, violentas, cruéis, imorais, idólatras, subversivas. Mas é para lá que Deus nos tem mandado. É para essas pessoas que Deus tem nos enviado.
para proclamarmos a mensagem. Nós já recebemos, estamos sendo edificados dominicalmente, cada tempo, mas alguns que ainda não conhecem, não ouviram e precisam dessa direção, desta mensagem, para que haja arrependimento, quebrantamento, jejum, busca de Deus. Pai do céu, esse texto tanto nos ensina. Não era só Jonas, era Jonas dentro de um contexto de uma nação, de um povo que havia abandonado o seu Deus, que deixara de priorizar o seu Deus, em confronto com outras nações, outros povos cruéis, idólatras, violentos, abusivos, distantes do Senhor, muito mais preocupados em conquistas territoriais, materiais, em status, em poder. Assim talvez estejamos nós também nos dias de hoje. Tem misericórdia de nós. Alcance-nos, ó Deus, de modo que haja em nós sincera busca do Senhor, arrependimento, entrega, propósito de vida, propósito de consagração, propósito de dedicação, de entrega, de submissão ao Senhor. O Senhor tem nos chamado para esse tempo hoje, para esse mundo de hoje, para as dificuldades do hoje, para as pessoas do hoje. O Senhor tem nos colocado nesse tempo, Deus, e nos enviado como mensageiros do Senhor. Não nos deixe fugir, não nos deixe fugir. E também, ó Deus, como povo de Israel, não nos deixe surdos, cegos, mudos, alheios ao que o Senhor tem falado conosco. Pedimos a tua misericórdia, porque tu és um Deus misericordioso. Pedimos misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre as nações, ó Deus, sobre as pessoas, para que haja mais tempo e oportunidade, para que eles se arrependam e conheçam o Senhor, e adorem o único Deus verdadeiro, Senhor, Criador nosso dos céus e da terra, Senhor e sustentador de toda a sua criação, Deus bondoso e misericordioso que veio até nós, ó Deus, e sacrificou-se, entregando a sua própria vida para o nosso resgate, para a nossa reconciliação, para a nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, nos encha com esta palavra e com esta mensagem, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus, cantemos.